Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é unidade penhorada. O nosso convidado especial, o advogado, especialista em direito condominial, Dr. João Paulo Rossi Pascoal. Seja muito bem-vindo novamente ao programa. É uma alegria retornar aqui, Ricardo. Eu que agradeço. João, queria que você começasse a explicar para quem está nos assistindo o que é uma unidade penhorada. Vamos lá. A penhora é uma ocorrência processual que pressupõe a existência de uma execução civil. Então, a unidade ela está sendo atingida por força de ordem judicial porque foi instaurada uma execução, seja ela oriunda de um título executivo judicial, então o condômino foi condenado a uma sentença que o condenou e ela está sendo executada, ou por conta de um título executivo extrajudicial que está sendo exigido. No mais das vezes, pelo próprio condomínio. O próprio condomínio pode ser o exequente, pode ser o credor dessa dívida. E quando não há o pagamento voluntário desse valor devido e a indicação de bens à penhora, algo do patrimônio do devedor será perseguido, será atingido e vinculado a um processo. A isso se dá o nome de penhora. O mais comum é quando o condômino não paga a taxa condominial, seria isso? Exatamente, com uma novidade muito interessante para todos nós. Com esse novo Código de Processo Civil, que é a lei processual, que vai tratar de detalhes sobre a penhora, vai tratar de detalhes sobre títulos executivos, judiciais ou extrajudiciais, nós tivemos, finalmente, o reconhecimento de que o crédito do condomínio configura uma hipótese de título executivo extrajudicial, dando margem a que os condomínios não tenham mais que entrar com uma ação de conhecimento, que é demorada, que fica refém de fases recursais em outras instâncias. Então, nós hoje podemos... Antes, então, não era definido, não tinha essa definição e você tinha um processo mais longo. Agora, com essa definição, o processo fica mais curto, é isso? Exatamente, né? Aliás, foi até uma demanda do próprio mercado imobiliário, porque, no mais das vezes, essas ações de conhecimento terminavam em execução, após um longo trâmite processual, coisa de 5 ou 6 anos. E agora? E agora é imediato. Agora o condomínio ele executa o devedor porque ele parte de uma certeza. Certeza esta estampada num título executivo extrajudicial, cujos requisitos na lei são muito simples de se atender. É você saber o que a convenção estabelece como critério de divisão de despesas, é você ter um orçamento que vai desaguar num rateio individual da unidade, é você aplicar essa lógica toda e demonstrar. Antigamente você falou 4, 5 anos. Hoje, quanto tempo mais ou menos? Não dá para você precisar matematicamente, porque cada execução pode ter seus percalços, né? Mas fato é que você distribui uma petição inicial e exige que haja o pagamento imediato, sob pena do quê? Sob pena de ter início esse procedimento violento estatal de perseguição do patrimônio do devedor. Então você, credor hoje, condomínio, por exemplo, ele pode na petição inicial não somente declinar qual é seu débito, o valor devido, o seu crédito, e dizer, eu já indico tais e quais bens à penhora. Então o devedor, ele é citado não para se defender, ele é citado para pagar. Mas você falou que, eu estou sendo um pouco objetivo, você falou em 4, 5 anos, alguma coisa assim, a gente não pode precisar o tempo atual, mas diminuiu considerável esse tempo. Menos de um ano. Sem dúvida, pelo menos todo esse andamento de eu ter que aguardar esse diálogo, esse debate entre quem está certo e quem não está, se o meu crédito existe ou não, confirmado por uma sentença. Eu já parto de uma certeza, de que é? De um princípio que eu sou credor. Obviamente, o devedor tem meios de se defender, ele não tem nenhuma chance de discutir isso. Ele pode embargar a execução. Só que por meio de uma ação autônoma, é um procedimento um tanto quanto mais dificultoso se comparado com a contestação numa ação de conhecimento. Então, em termos simples, ainda bem que foi atendida uma antiga demanda, uma antiga expectativa do mercado imobiliário, dos síndicos, dos administradores, dos advogados atuantes nesse setor, de que a lei processual reconhecesse, ao lado de várias outras situações, um título de dívida que tem aquelas características de certeza,
de liquidez e de exigibilidade, facilitando a vida do credor. João, a gente tem o caso mais clássico, que é dívida de taxa condominial e leva a unidade à penhora. Mas existem outros casos que são não relacionados ao condomínio, correto? Exatamente. Você vai ter catalogado nesse Código de Processo Civil uma série de condições totalmente diferenciadas. Então, títulos cambiais clássicos, cheques, notas promissórias, dívidas oriundas do poder público, tributos. Você vai ter dívidas relacionadas à locação. Então você tem N ocorrências que dão origem à execução civil e que podem atingir o imóvel do condômino, com a seguinte diferenciação. Se for o único imóvel que ele tem que abriga a sua família, ele é tido como bem de família. Isso é amparado em lei, é um benefício que o devedor tem. E o condomínio, excepcionalmente, ele consegue atingir essa unidade, mesmo ela sendo bem de família. O condomínio consegue atingir. O condomínio consegue atingir. Os outros não. Os demais não. Né? Então é uma condição diferenciada que o condomínio gosta. De maneira mais clara, uma dívida externa ao condomínio, aquele bem está assegurado. Uma dívida condominial, ele chega a ir a leilão mesmo sendo um bem de família. Exatamente. O condomínio não é a única situação de isenção da situação de bem de família. Nós temos, por exemplo, a parte tributária que dá na mesma. Se o sujeito é devedor de IPTU, o imóvel vai ser atingido da mesma forma, sendo ou não bem de família. Mas são poucas as situações excepcionais em que isso acontece. Uma outra situação ligada ao mercado imobiliário, e que é famosa, todo mundo conhece, é a questão da fiança dada numa locação urbana. Então, se você for ser fiador, pense bem na sua atitude, porque pode ter sérias repercussões. E pode chegar a você perder até um bem de família. Exatamente. Eu tenho algumas perguntas importantes. Penhora de vaga de garagem, essa é uma pergunta importante. Tem uma pergunta, qual é o critério para ir para leilão, né? E se existe nesse meio do caminho uma possibilidade desse condômino, tendo o conhecimento jurídico, um bom advogado, arrastar isso por muitos anos. Você vai responder para mim isso no segundo bloco. Antes disso, eu vou chamar um quadro que é o Síndico de Sucesso, olho na tela. Olá, meu nome é Fulvio Stage, sou síndico profissional, sou da cidade de Resende, atuo na região sul-fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Eu sou de uma família de contadores e eu visualizei dentro do escritório que a contabilidade poderia não ser só empresarial, e sim atuar na área de condomínio. Então eu me profissionalizei, me capacitei, passei a vir para São Paulo, fazer curso de síndico profissional, participar de workshops, palestras, e o resultado veio muito rápido. Em um ano eu consegui já conquistar 10 condomínios. O curso foi essencial na minha carreira. Uma das primeiras perguntas que a gente ouve, né, de conselho fiscal, em assembleia, quando a gente faz a nossa apresentação, é qual a qualificação que a gente tem, qual o curso que a gente tem. E eu não tenho dúvida que isso foi essencial na minha carreira. Como síndico profissional, eu atendo hoje 22 condomínios. E a minha meta até 2020 é atender 30 condomínios. Eu acredito que o futuro da profissão de síndico fique reservado somente para os mais preparados. O funil está se fechando, não há muito espaço mais para amadores e tenho certeza que só os bons se manterão no mercado. Um síndico, para ser bem sucedido, ele precisa estar preparado, ele precisa saber ouvir e estar sempre disponível para os condôminos. Estamos de volta. Já deixei as perguntas no ar para você me responde no segundo bloco. E você que está em casa, essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!